Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula 10.2 do nosso curso. Então, a gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre laços. Nessa aula, nós vamos ter o objetivo de conhecer quais são os tipos de laços já em linguagem de programação, conhecer como funciona no Scratch e também no Python, o uso de laços, e compreender os critérios de parada em cada código. Os laços, eles são divididos em dois tipos principais. Aqueles que se repetem um certo número de vezes, que são chamados laços de contagem, que é o que a gente viu lá no nosso exemplo, na aula 10.1, sobre a brincadeira do passar anel. Você passa anel quantas vezes você tiver pessoas jogando, senão não tem necessidade. E tem aqueles que se repetem até que alguma coisa aconteça, que é também na brincadeira do passar anel, quando você acha o anel. Esses são chamados de laços condicionais. E os laços podem ser codificados, escritos no algoritmo de forma diferente, de diferentes comandos. Então vamos ver no Scratch. No Scratch nós temos esses dois bloquinhos. O repita uma quantidade de vezes, que é um laço de contagem, que é o que a gente já comentou. E o repita até que, aí tem um bloquinho para você colocar a condição que indica a parada do seu código. Nós vamos ver agora um laço de contagem lá no Scratch. Vem comigo. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o exemplo de laço de contagem. Qual o probleminha que a gente vai resolver? A gente vai resolver um probleminha de medir o peso de uma pessoa durante 5 anos na Lua, considerando que ela está engordando 1 quilo por ano. Por que na Lua? Porque na Lua nós temos um peso um pouquinho diferente daqui na Terra. Vocês vão ver. Primeiro vamos começar colocando a nossa bandeirinha, indicando que a gente clica e o código executa. Então a gente precisa setar as variáveis. Eu já coloquei variável ano, variável peso e variável peso Lua. Primeiro, vamos colocar a variável peso, inicialmente como 30. O peso da pessoa quando ela chega na Lua é 30. Depois vamos colocar a variável ano para começar no 1. E nós vamos do 1 ao 5, 5 anos. Agora, de fato, a gente vai começar o nosso laço de contagem. 5 anos, então repita 5 vezes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a nossa variável peso, considerando, vou considerar nesse exemplo, que a pessoa engorda 1 kg a cada ano na Lua. Então, aqui a gente coloca a variável peso e o mais 1. Depois, a gente tem que colocar também a variável peso Lua. Porque, de fato, é um pouco diferente da Terra. Então, a gente vai precisar de uma caixinha multiplicativa para que pegue a variável peso da linha de cima, que já foi somada mais 1, e multiplique por 0,165, que é esse o fator de diferença na gravidade da Lua. Agora, a gente vai precisar de uma caixinha de saída. Então, vamos colocar aqui o nosso diga. A gente vai precisar de vários juntos aqui para colocar a nossa frase. Então, vem comigo, presta bastante atenção nessa parte. Agora, a gente vai colocar junte. A gente vai colocar peso na Lua, no ano. Qual ano? Aí a gente precisa vir cá, pegar a variável ano aqui, para ser ano 1, ano 2, ano 3, 2 pontos, e a resposta, que é o que a gente quer, que é peso na Lua. E tem que lembrar, no final do laço, de adicionar 1, a variável que está dentro do laço, que no caso é o ano. Ano 1, ano 2, ano 3, para que ela vá subindo até atingir o 5. Vamos ver se deu certo? Vou colocar aqui mais pro cantinho. Vou clicar aqui. Ó, peso na Lua no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4 e no ano 5. Então, deu certinho o nosso laço. Perfeito? Bom, agora a gente vai lá no Scratch de novo, mas dessa vez para ver mais um exemplo, só que de laço condicional, com a linguagem de blocos. Vem comigo! Agora, pessoal, nós vamos fazer o exemplo no Scratch do laço condicional. Nosso probleminha vai ser somar números inteiros. Então, primeiro, nós vamos começar com a nossa bandeirinha, para quando o código executar. Nós temos que colocar nossas variáveis. Já criei as variáveis número e soma números. Nossa variável número vai começar no 1. E a nossa variável soma números no 0, porque ainda não tem, de fato, nenhuma soma. Então, a gente vai colocar agora uma orientação para o nosso operador do código, falando para ele que quando ele quiser ver a soma, ele digita 0. Informe 0 quando desejar ver a soma dos números informados. Aumentar aqui um pouquinho o tempo, porque a frase é maiorzinha. Agora, de fato, a gente vai começar o nosso loop. Nosso laço é condicional, então a gente precisa do repita até uma condição, que é essa daqui. Por isso tem a caixinha, para colocar a condição. Qual é a nossa condição? Que a variável número seja igual a 0. Então, vamos pegar a variável número aqui, igual a 0. Então, vamos começar primeiro orientando o nosso operador. Pergunte, vamos orientar, digite um número inteiro. Então, a nossa variável número vai receber esse número inteiro que o operador digitar. Por isso, eu vou colocar a caixinha resposta aqui.
Depois disso, a nossa variável soma números precisa ser somada a esse novo número que foi digitado. Então, a gente precisa de um operador de soma para que a soma números, a variável soma números, pegue o montante que ela já tem, que é essa variável, mais a variável número, que é o número mais recente digitado, perfeito? Depois que ela fez isso, nós já temos a soma. E vai sair desse laço que a gente está escrevendo quando a pessoa digitar o zero. Então, a gente tem que colocar aqui fora do laço a orientação, né, a introdução do que está acontecendo. Aí vamos colocar a soma dos números digitados é, e aqui a gente vai colocar a variável soma números. Por fim, né, soma despedida, a gente pode colocar até logo. Vamos ver se funcionou? Vamos lá. Informe zero quando desejar ver a soma dos números informados. Digite um número inteiro. Vou colocar o 5 primeiro. Vou colocar o 5 de novo. Agora eu vou colocar o 6. Agora eu vou colocar o 0. Vamos ver se vai dar 16 para nós. A soma do número digitado é 16. Até logo! Deu certinho o nosso código. Bom, pessoal, agora a gente vai ver aquele mesmo exemplo do peso na lua, que é o laço de contagem, só que no Python. Bom, vou ler o enunciado que eu já tinha explicado para vocês de qual é o probleminha. Para isso, vamos fazer um programa para calcular o peso de alguém em quilogramas na lua ao longo de 5 anos, agora em Python. Primeiro, criamos uma variável para armazenar o peso ideal. O peso é 30. Para cada ano, você pode calcular o novo peso adicionando 1 kg. E em seguida, multiplicando por 16,5%, ou 0,165, para obter o peso lá na lua. Então, agora vamos ver como fica isso em Python. Primeiro, a gente estabelece que o peso é 30, então peso igual a 30. Depois, a gente vai usar o comando for. O for é o seguinte, para um ano, pode pensar no for como um para, realmente. Para um ano que esteja no alcance, né? Esse range seria alcance, de 1 a 6. Então, nós vamos falar que o peso é o peso atual mais 1. Então, peso igual ao peso mais 1. E o peso lua, que é uma outra variável, é o peso resultante dessa soma 1 multiplicado por 0,165. E o print, que vai ser a nossa saída, vai ser peso na lua no ano, a escrita peso na lua no ano, a variável porcentagem S vai se referir ao ano, então peso na lua no ano 1, 2, 3, 4. E depois dos dois pontos, a porcentagem S referente ao peso na lua, que é o resultado da linha de cima. Beleza? Então, agora a gente vai ver o laço condicional em Python. Bom, pessoal, agora a gente vai ver o laço condicional no Python. Para o laço condicional, diferentemente do laço de contagem, a gente vai usar um outro comando, que é o while, que está em roxinho. Esse diagrama vai ajudar a gente a entender como o while funciona. Primeira coisa que você tem que entender é que o while só executa se ele for verdadeiro. Então, olha aí o nosso esquemático. Você entra com uma condição, e você pode ter que ela é verdadeira ou que ela é falsa, né? Toda condição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Se ela for falsa, perceba que a setinha se desloca para baixo e sai. Ela sai do while. O while é o laço. Então, o while é quando a condição é verdadeira, vai para os comandos e volta para a condição, fechando o ciclo, tal como um laço. Quando o while é verdadeiro, não executa os comandos que estão dentro do while, ok? Então, agora vamos ver um exemplo em Python. Nós vamos fazer um programa que recebe vários inteiros, né? E soma esses inteiros até que se coloque o zero. Quando se coloca o zero, a saída nos indica a soma dos números inteiros colocados até agora. É o mesmo programinha que a gente fez no Scratch, tá lembrado? Beleza, então vamos ver de novo aqui. Primeiro vai estabelecer que o número é 1. Depois vai estabelecer que a soma até agora, a soma underline números, é 0. Por enquanto eu não tenho soma nenhuma. E vou ter uma saída, um comando de print, informe 0 quando desejar ver a soma dos números digitados. Isso está informando para a pessoa que está executando esse algoritmo. Então, nós vamos começar agora o nosso laço. Enquanto, o while pode ser entendido como enquanto. Enquanto o número é diferente de 0, o número digitado, nós temos que a variável número recebe, né, o que você digitar. Esse input vai ser a sua resposta. Você vai digitar lá, por exemplo, 5. Como nós fizemos no exemplo, né, no Scratch. E aí, ela vai armazenar na variável número 5. E a variável soma números, ela vai pegar a soma números anterior e somar esse novo número que você digitou. E assim ela vai armazenando
sucessivamente. Então, eu comecei com 1, aí eu digitei o 2, somei. Agora eu tenho 3 na variável soma. Aí eu vou digitar o 3, a minha variável número é 3, a minha variável soma virou 6, porque eu somei o 3 que eu já tinha com o 3 que eu digitei. E esse laço que vai somando é o while. Por fim, nós temos a saída de impressão também, um print, até a soma dos números informados e aí vai ter a soma dos números, porque significa que você digitou o 0. O 0 é a nossa condição de parada nesse caso. E aí um print de despedida. Até a próxima. Agora vamos lá no Replit. Vem comigo. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver o laço de contagem aqui no Python. Então é aquele probleminha do peso na lua, né? Então a gente vai atribuir o peso igual a 30 primeiro, depois a gente começa o nosso laço. Para o ano, na abrangência de 1 até 6, não pode esquecer de 2 pontos depois do for. Então nós vamos atribuir sempre mais uma variável peso e nós vamos ter também a variável peso lua, que vai ser o peso que a gente já tinha da linha de cima, multiplicado por 0,65. Lembrando que tem que ser com ponto, cuidado para não confundir. Então vamos colocar aqui, peso na lua no ano. Aí um porcentagem S para indicar o ano, 2 pontos, outra porcentagem S para indicar agora o peso da pessoa. Então variável ano, variável peso na lua. Vamos ver se dá certinho. Ó, igualzinho o Scratch. Os valores todos iguaizinhos ao Scratch, você pode voltar no vídeo e conferir. E também 1, 2, 3, 4, 5 aqui referente a esse primeiro porcentagem S. Agora, a gente vai ver o laço condicional, que é o probleminha. Laço condicional, que é o probleminha da soma dos números, lembra? Agora a gente vai fazer o código em Python para o nosso laço condicional, que é aquele problema da soma dos números inteiros. Então, primeiro a gente vai atribuir uma variável número para inicializar ela, e a variável soma número 0, porque ainda não tem soma nenhuma. Então, a gente vai dar um primeiro comando para o nosso operador aqui, para ele saber o que fazer. Informe 0 quando desejar ver a soma dos números informados. Barra N. Agora, de fato, a gente começa o nosso loop. Enquanto, o nosso laço, enquanto o número digitado for diferente de 0 e 2 pontos, cuidado para não esquecer, a variável número recebe esse número digitado. E tem que orientar, o operador a digitar. Então, digite um número inteiro. E a variável soma números vai receber o montante que ela já tinha, que é ela mesma, soma números, mais essa nova variável número, porque ela está armazenando o que foi digitado agora. Então, por fim, a gente dá a orientação para o operador, quando ele digitar 0, sai do loop. Então, vai para a sequência abaixo, que é o comando print. E aí, vai aparecer a soma dos números informados, ó, ficou junto aqui. A soma dos números informados é... Aí, a variável soma números. E para ficar igual ao Scratch, vou colocar a nossa despedida. Até a próxima. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Ó, digite um número inteiro. Vou pôr 5. Outro, vou pôr 5. Agora eu vou pôr 6. Agora eu vou pôr o 0. Então tem que aparecer 5 mais 5 mais 6, 16. Então eu pus o 0. A soma dos números informados é 16. Até a próxima. Então deu certinho o nosso código. Chegamos ao fim da nossa aula 10.2. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Nessa aula a gente viu o funcionamento do laço de contagem no Scratch e no Python e do laço condicional no Scratch e no Python. Tudo com exemplos. Na próxima aula, a gente vai ver como aplicar esses conhecimentos adquiridos para melhorar ainda mais o nosso programa da pizzaria. Te vejo lá. Um abraço!